so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. E vamos começar mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos com a Elizabeth, do Instagram Chairness Terapia, né? Isso. E aqui a minha parceira Dani. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? E a Elizabeth, ela é instrutora de Chairness. E a primeira coisa que a gente faz aqui, antes de qualquer coisa, é a gente perguntar quem é a Elizabeth fora do que você faz, assim, do que você é como pessoa. Então, se você quiser, pode se apresentar, mas como pessoa, como mulher, o que você acha que você é, se você está se descobrindo, se não, o que você quiser falar sobre você. Tá bom. Então, a Elizabeth é uma mulher assim bem destemida, ousada, corajosa, persistente, teimosa de vez em quando, né? Tô mudando essas questões, né, mentais que a gente tem, né? Então, da teimosia para persistência, né? Mas é uma mulher que está aí tentando que veio se reinventando depois da segunda maternidade, né? Porque eu já era mãe, né? Mas essa foi a minha segunda maternidade, né? Então vem se reinventando, vem aí nesse processo de autoconhecimento, né? Acho que até o fim das nossas vidas a gente vai aí conhecendo coisas da gente. E é isso. Eu acho que o autoconhecimento nunca acaba, né? E vai passando as fases e a gente vai sempre buscando uma nova pessoa, né? Eu acho que principalmente porque nós mulheres somos cíclicas, né? A gente, num mês a gente passa por vários ciclos e na vida a gente passa por muitos ciclos, né? Dependendo de até que idade nós vamos ficar aqui, né, vivas nesse planeta, né? A gente vai passar ainda por muitos ciclos, né? É verdade. E a Elizabeth, como profissional, como mãe, fala um pouquinho de você no geral agora. Como surgiu o Chairness na sua vida? Então, como profissional, eu sou de formação, minha formação, eu sou professora mesmo. Professora, né? Há 20 anos atrás eu fiz essa formação. E agora eu me encontro como profissional de educação física, né? Sou formada em licenciatura de educação física e fiz uma capacitação no Chairness. Estou até fazendo uma segunda capacitação com o Chairness agora. Legal. Né? E aí eu sou uma pessoa assim, eu sou muito responsável com aquilo que eu faço, sou muito comprometida, quero sempre fazer o melhor, me cobro muito. Tem uma cobrança que eu venho trabalhando em mim, essa questão da cobrança, né? Não gosto de chegar atrasada nos lugares, isso me desestabiliza. Eu sou meio assim, gosto de ter o controle, né? Então, eu trabalho muito essa questão do controle, né? De querer fazer tudo certinho, né? Tô aprendendo a administrar essas questões aí que eu fui percebendo, né? Através da dança, através de terapias, de mentorias, de várias ferramentas que eu fui utilizando, né? Durante esse período aí após a maternidade aí. Não que eu não tivesse feito antes da terapia, eu já venho fazendo processos terapêuticos bem antes dessa minha maternidade. Mas, assim, tem umas viradas de chave, né, na nossa vida, né? Sim. E quando... Pode falar. Não, pode falar, depois eu vou. Como que você chegou até o Chairness? Então, o Chairness, na verdade, assim, eu já dançava, né, antes da minha maternidade, dessa segunda maternidade, eu já dançava danças sensuais, dança do ventre, estileto, tudo quanto é dança, assim, voltada para sensualidade, eu sempre gostei muito,
né? A dança do ventre, na verdade, foi a primeira, muitos anos atrás. Aí eu acabei largando pelo meio do caminho, por conta, na verdade, foi financeira, porque era muito gasto com roupa, figurino, aí acabei deixando pra lá. Mas continuei fazendo, sempre gostei de dança, desde criança. Então eu continuei fazendo outras danças. Um pouco antes da pandemia, porque eu fiquei grávida na pandemia, né? 2020. Eu estava fazendo estileto, tanto que eu fiz o estileto até grávida. Até grávida eu fiz estileto. Que legal. Mas aí, a dança do ventre. Mas aí, na verdade, o estileto eu tive que parar logo no comecinho, né? Porque o estileto tem muito chão, né? Aí eu tive que parar. E como a minha gravidez já era uma gravidez assim, não era que era de risco, mas era uma gravidez que exigia cuidados. Porque eu já tinha quase 40 e assim, além dessa idade, eu já tive 2 perdas gestacionais, né? Eu tive 2, então já era uma coisa assim mais que a gente ficou muito, né, com medo, não sei se a palavra é medo, mas a gente fica receoso, né? Sim. Ainda mais por conta que os outros falam, porque depois dos 35, as pessoas também colocam um pouco de medo também na gente. E foi uma gravidez assim, tranquila até um certo momento, e depois eu acabei tendo um sério problema, que eu não era nem para mim estar aqui mais contando essas histórias. Eu tive um apêndice no meio da gravidez, foi bem, foi bem complicado, foi bem estressante, foi horrível, né? A palavra é bem essa. Mas, né, passamos por isso. Tanto que depois, é importante eu falar isso, por que eu acho importante eu falar? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de me limitar. Falou pra mim assim, você não vai fazer isso, ai meu Deus. Aí ele faz, né? Aí fica pra você. Aí o médico, na época, falou assim pra mim, você não pode fazer nenhuma atividade física. E eu estava fazendo a dança do ventre, né? E tive que parar. Aí eu falei assim, cara, não dá. E eu fazia vídeo no Instagram, e eu postava, e era uma festa, né? Eu acho que deu uma pausa, né? Foi, deu uma pausa. Mas a gente ouviu até a hora que você falou que o médico disse que não podia fazer atividade. O médico falou que eu não podia fazer. O que eu comecei a fazer? Eu comecei... Ih, tá tendo bem um barulho aqui. Melhor eu tirar, né? Pera aí. Eu não sei nem o que é isso. Pera aí. O telefone tá... Oh, meu Deus. Tentei tirar aqui. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que tinha um negócio que era uns 10, 15 segundos. Isso há 4 anos atrás, né? Aí eu falei, cara, vou fazer vídeo com esses 10, 15 segundos. Aí meu marido ficava pra morrer, que eu ia lá, dançava 10, 15 segundos, postava, não queria nem saber. Isso foi depois da cirurgia. Então, assim, eu não me limitei. Eu continuei dançando, né? Mesmo que fosse o mínimo que fosse, né? Eu pegava aquela musiquinha de viral ou alguma coisa que eu queria e fazia, né? E depois, né? Eu cheguei no Share Dance porque depois que eu tive a minha filha, né? Tem aquela fase do puerpério, né? Que eu acho que é só 40 dias, 30, 45. Porque não é, né? O meu, por exemplo, eu acho que o emocional durou uns 3 anos aí, agora que eu tô assim bem melhor, porque o negócio foi complicado, assim, foi uma fase difícil. Assim, a gente sabe que 2 maternidades uma diferente da outra, mas no meu caso foi muito diferente, foi muito assim, como é que eu posso falar? Foi uma coisa muito nova para mim, porque a minha outra filha já tinha 18 anos. Então, foi uma discrepância de tempo muito grande, né? Então, a maternidade... eu posso assim, falar, né? Eu posso dar esse depoimento para as pessoas, né? Porque, assim,
eu tenho essa vivência. Ser mãe aos 20 é uma coisa, ser mãe aos 40, quase 40, é outra totalmente diferente. Você é outra pessoa, você tem outros valores, você tem outra mente, né? E você passa por outros processos que com 20 anos você às vezes não tem consciência de nada, que foi o meu caso. Eu não tinha consciência nenhuma. Sim, fui mãe, né? Sim, fui mãe. E eu era muito assim, racional. Eu era muito razão, muito de ação. Sempre fui uma mulher assim, muito de ação. Né? Nunca fui muito para ficar parando na emoção. Nunca fui muito assim. Sempre fui de agir, de ir, vambora, você tem que ir, vamos, tem que fazer, vamos fazer. Sempre fui assim. E eu fui mais assim ainda porque eu tive que criá-la sozinha. Então, foi mais, aí ainda mais, ativou ainda mais aquilo que eu já tinha, de ser uma mulher de ação, né? Fortaleceu ainda mais, né? Isso. Oi? Fortaleceu ainda mais, né? Pelo fato de ter que lidar com tudo sozinha. Acaba tendo sempre tem apoio assim. Eu tive o apoio da minha mãe, né? Mas era assim, a minha mãe trabalhava, né? Eu não podia contar com ela a todo momento. Eu que tive mesmo que criar, eu tive mesmo que tomar responsabilidade. Eu só tinha 20 anos, né? Mas eu tive essa responsabilidade, porque eu sempre fui muito responsável, desde muito nova, né? Então, eu tinha que trabalhar, eu levava, né? O meu trabalho, eu sei que muitas mulheres não têm essa condição, que muitas mulheres não têm como levar para o trabalho. Eu dou graças a Deus que eu tinha como levar, porque eu trabalhava em escola, então eu podia levar. Ela foi criada dentro de uma escola, né? Eu tinha como levá-la. E assim, eu também tenho que agradecer muito aos profissionais que trabalhavam lá, que sempre, sabe, receberam a minha filha muito bem, sempre me auxiliaram muito nisso. Então, eu não tenho do que reclamar disso, né? Deus sempre ajuda as mães, né? E a segunda maternidade já foi uma maternidade que mexeu muito com o meu emocional, né? E aí foi onde que me incomodou muito, né? Porque eu não sou uma pessoa emocional. Hoje em dia eu sou mais, né? Hoje em dia eu consigo lidar com essas emoções. Mas foi uma maternidade que mexeu muito com o meu emocional. E mexeu muito com a minha questão de mulher. Antes da maternidade, eu dançava, eu tinha um horário para fazer o que eu queria. E assim, eu não tinha consciência do que ia vir depois da maternidade. Eu não tinha. Eu não tive. Realmente eu pequei muito nisso, assim, né? Dessa ingenuidade do que vai vir depois. Vai ser tranquilo. A primeira foi tranquilão. Porque a minha primeira filha foi uma criança assim, tranquila. Dormia a noite toda. Eu deixava ela quieta num lugar, ela dormia, acordava, ela estava lá no lugar. Então, foi uma criança tranquila, né? Então, não me deu grandes trabalhos. Deu trabalho? Deu. Ela ficava muito doente, né? Mas não me deu o trabalho que essa segunda maternidade me dá. Até hoje. Essa veio para deixar essa veio coisas, né? E foi aí que eu me vi assim, cara, eu não tinha tempo para fazer nada como mulher. Eu só ficava cuidando e com sono, porque afetou muito a minha parte do sono, porque eu sou uma pessoa que quando eu fico com sono, eu fico extremamente irritada, né? Eu me irrito muito, isso mexe muito com essa minha parte de irritação. Hoje em dia eu consigo lidar com isso melhor. Não é 100%, não é. Tem dias que eu me irrito ainda. Mas, assim... O sono, para mim, tem muita gente que tem fome, né? Eu não. Se eu tiver com sono, é onde eu fico muito irritada. É engraçado, né? Tem gente que é com comida, mas o sono, nossa senhora, tira também, hoje em dia também. Antes era um mau humor, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu consigo me controlar. Tô com sono, eu fico mais quieta, fico mais na minha. Até para não invadir também o espaço do outro, ficar irritada com qualquer coisa, né? Eu tenho essa questão com o sono, então mexeu muito comigo essa questão do sono. Então não tinha tempo muito assim para fazer nada para mim, nem para dançar, nem os 15 segundos, né? Porque a gente fica muito voltada para a criança, né? Muito voltada para as demandas com a criança e da casa também.
E por ser pandemia, acho que foi assim mais complicado ainda, né? Porque a gente só ficava dentro de casa, não podia sair, porque podia pegar Covid. E aí foram N fatores, né? E aí eu falei assim, cara, não é possível, tem que fazer alguma coisa para mim me ver como mulher de novo. E foi aí que eu vi, né, no Instagram, a postagem da Letícia. E aí eu me interessei, eu falei assim, eu vou fazer essa dança, eu gostei disso daqui. Aí eu quis juntar o útil ao agradável, né? Porque assim, eu ia fazer a dança para mim e ia ter uma capacitação que ia somar com a educação física que eu já tinha, com a formação que eu já tinha, né? E aí foi onde eu fiz a capacitação da Letícia e comecei, né, a praticar o Share Dance. Comecei a me ver, né, mais como mulher, a ter um momento meu, né? E é um processo, né? Já tem. Eu acho que foi em 2021 que eu fiz o curso dela, foi. Minha filha tinha, acho que 6 meses, por aí. Aí foi isso. Aí eu comecei a fazer, né, a capacitação dela, praticar, e aí foi aonde que eu fui conseguindo me ver mais como mulher, até um tempo como mulher, né? Porque até então era só papel de mãe, e assim, administrar 2 maternidades muito diferentes, né? Com uma adolescente, quase mulher, e uma criança, um bebezinho, né? Que demandava total atenção. E bastante, porque ela queria atenção mesmo. Né? E Mas nessa Oi? maternidade você tem um apoio de relacionamento, você tem um companheiro. Sim. Não, hoje eu tenho um companheiro e ele me auxilia, mas assim, até isso, no começo foi bem complicado. Até isso. Porque assim, na verdade, eu acho que tanto eu quanto ele, a gente tem praticamente a mesma idade. Mas, na verdade, a gente tem a mesma idade. Só que assim, tanto eu quanto ele já tínhamos filho quando nos conhecemos. Eu já tinha minha filha, que não é filha dele, né? E ele já tinha um filho, que na verdade eles são quase da mesma idade também, né? O filho dele tem 19 e a minha hoje vai fazer 22, né? Então, então assim, a gente já tinha filhos. Então a Bruna foi a nossa filha. E assim, acho que a gente não tinha dimensão. Para ele também foi difícil. Ele também não conseguia lidar com as coisas. E isso também mexeu comigo, mexeu com o nosso casamento. Então foi uma série de coisas que aconteceram, né? Não foi só a maternidade. A maternidade acabou, né, entrando nisso tudo aí, mas foram várias questões que aconteceram depois dessa maternidade, né? Essa questão minha de tempo de mulher, a questão dele também de conseguir se... não, agora tem uma criança aqui, eu tenho que estar mais presente, né? Acho que ele pensou assim, a vida vai continuar igual. E não foi isso. E aí foram muitas questões, né, para serem resolvidas entre a gente como casal. Né? E até hoje, né? Pai, conversando, tentando se adaptar às questões que vão surgindo. Não tem. E a aceitação do Dance na sua vida, como foi em relação a ele também? Oi? Em relação ao Share Dance na sua vida, qual foi a aceitação dele? Ele aceitou de boa, ele me dá maior apoio. Ele não. Graças a Deus a gente não teve problema com isso, não. Ele me apoia muito. Até mesmo porque ele sabia que isso era um benefício para você. Sim, ele não. Ele viu que isso daí estava me ajudando, me auxiliando, então ele nunca foi contra, não. Sempre me auxiliou nessa parte. Aliás, ele me auxilia muito, tá sempre me incentivando, sempre me ajudando. Né, Isso faz diferença, né? Até porque quando a sua primeira gestação você não tinha um apoio, né, de um parceiro que estivesse ali com você. Então isso também fez muita diferença, né? Acredito até pelo lado emocional, né? Ter uma pessoa que você consegue também compartilhar esse lado emocional.
na sua primeira gestação, você não tinha alguma coisa que também pudesse caminhar junto, né? Porque a gente fala da maternidade muito a mãe, né? Vem muita coisa junto, né? Muita coisa, é engraçado porque vem muita coisa que ajuda e muita coisa que parece que bagunça, né? Precisa dar uma bagunçada primeiro, igual o relacionamento, por exemplo. É uma coisa que a gente, peraí, agora eu preciso olhar isso aqui, não dá pra eu ver você agora, né? E no meu caso, eu também demorei alguns anos para ter meu filho. Então, essa questão de, depois eu faço, vamos comer a hora que a gente quiser, né? Tem essa liberdade. Quando ele nasceu, e agora? Nossa, meu Deus! Agora tem que dar banho agora, tem que fazer isso agora. Então, isso também abala um pouco essa relação, né? Que precisa ter bastante parceria para poder isso continuar, né? Mas junto com a maternidade tem muitas questões que apoiam, né? Que ajudam a gente, que é o filho, que é aquela coisa maravilhosa, que muda muito, igual você falou, que mudou muito essa parte emocional. Você era mais racional e hoje você é mais emoção, né? E aí você consegue também ter esses dois pontos e evoluir como pessoa também, além de mãe. Mas vem muita coisa junto que faz com que a gente para muito, né? A gente não consegue pensar em outra coisa. Demora um tempo, principalmente no puerpério, que demora muito. O meu também. Para mim demorou 2 anos. Não foi assim tão rápido, tão imediato, né? A gente demora muito para voltar a se ver. Sim. No meu caso demorou muito, assim, para mim, né? Quase 3 anos, porque na primeira maternidade eu não tive essa consciência, eu não prestei atenção nisso, passou batido, né? Acho que para mim passou batido, porque eu era tanto uma pessoa de tanta ação que eu não prestei atenção nisso, eu acho que eu não tinha consciência nenhuma, né? Tinha que fazer, pronto. Tinha que resolver, tinha que fazer e vamos embora, né? Que eu acredito que a maioria das mães, né, a grande maioria acaba tendo isso, né? A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então a gente não vê outras coisas. Tem que fazer isso. Não tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para fazer isso aqui. Eu tenho a minha responsabilidade. Tem que levar, tem que buscar. Você tinha essa facilidade no trabalho, né, que deixava você levar. Mas quantas mães não têm essa facilidade de levar, né? E tem que deixar com alguém, muitas vezes uma pessoa que não conhece, porque não tem esse apoio, né? Não tem esse suporte de ninguém. E, inclusive, até uma pesquisa que eu estava vendo, né, na Veja, que saiu, e uma na Cultura UOL, que eu até falei para você dessas duas referências, né? Que a primeira falou que 90% das mães, das mulheres, elas vivenciam esgotamento mental, né? Então, a maioria fala que é péssimo, né, a questão emocional, e metade dessa porcentagem já fazem terapia, mas mesmo assim se sentem esgotadas, né? Muitas se sentem esgotadas todos os dias, mas em algum momento, uma porcentagem de 70% mais ou menos dessas mulheres, elas sentem que elas são, em algum momento elas estão esgotadas, em algum momento ela não está aguentando mais, né? E a solução disso, muitas é a questão do relacionamento, da comunicação, de ter esse parceiro, né, ali, e fazendo o papel dele também, dividindo essas tarefas, para que a mulher se sinta um pouco mais desafogada, e essa comunicação. Então, nesse estudo, a comunicação faz com que a mulher se sinta mais vista, e aí ela começa a se colocar limite, né? Então, por exemplo, falando que não dá mais para chegar todo dia em casa e ter que fazer a janta, que é o limite dela, olha, faz você, vamos tentar fazer uma outra coisa. Então, a comunicação faz com que nós, mulheres, temos mais facilidade de falar os nossos limites. Porque até nisso a gente não faz, principalmente quando a gente é mãe. É como se a gente tivesse que ter uma pilha dura século, né? E aí a gente tem que fazer tudo. E muitas vezes, né, não sei se é o seu caso, mas muitas vezes a gente também traz muito para a nossa vida essa questão dos afazeres, que a gente deixa para o parceiro ou para a pessoa que ajuda muito pouco, né? Porque a gente sempre acha que a gente vai fazer melhor, que a gente vai fazer bem feito, né? Então, essa questão faz com que a gente também, muitas vezes, tome toda essa responsabilidade para a gente, né? Lógico, as mães que não têm um parceiro ali, não tem como dividir, né? Mas eu falo as que tem muitas vezes, né? Acaba deixando tudo meio que na sua responsabilidade e não joga
nada para o parceiro, isso também vai fazendo com que a gente fique esgotado, né? Então, o esgotamento mental é uma coisa que acomete muitas mulheres depois que tem filho, né? Sim, eu tô entendendo o que você está falando. Na verdade, assim, eu acho que na maioria dos casos que eu ouço, né, colegas, amigas, né, de trabalho, pessoas falando, a carga mental da mulher é muito grande, porque a gente tem que dar conta dos detalhes que os homens não dão. Eles não. Desculpa, teve um som aqui, um som ficou alto, eu não entendi. Falei que, na verdade, eu acho que isso é uma questão de um problema geral, porque dessa questão da carga mental, porque, assim, nós mulheres, e isso eu ouço de colegas, de amigas, de pessoas que eu escuto falando, mulheres que eu escuto falando, conversando, que essa carga mental é por conta de que o homem ele não dá conta dos detalhes. E quem dá conta desses detalhes somos nós. E aí eles pensam. Por exemplo, eu via e vejo às vezes isso dentro do meu relacionamento, que a gente reclama à toa, que a gente como é que se diz? Reclama de barriga cheia, que não sei o que lá. Mas eles não dão conta dos detalhes que a gente presta atenção e dá, né? E coisas assim, simples, que para eles pode ser nada, mas pra gente é muita coisa. Tipo, você não vê a maioria dos homens cuidando da mochila da criança, o que vai na mochila da criança, o caderno, o livro que tem que trocar, a roupa que tem que botar lá, você não vê. E você tem que dar conta disso. Sim. Entendeu? E aí hoje eu vejo assim, muitas mães que não fazem isso, tá? Eu posso falar que eu trabalho na escola. E aí você não pode nem... Tudo bem, aí você pode até comentar, pô, a família não fez isso, não sei o quê. Mas por quê? Aí você vai analisar bem, você não vai nem julgar a mulher por causa disso, porque você sabe como está essa mulher, o que ela está tendo que dar conta para ela não ter conseguido fazer isso. Então a gente não pode nem estar julgando muito. Aliás, a gente nem tem que estar julgando ninguém. Mas como nossa sociedade é uma sociedade julgadora, principalmente com as mães e com as mulheres, né? Eu acho que é um exercício mesmo de reflexão para todas nós, né? Começar a olhar isso de uma outra forma. Porque, tudo bem, tem aquelas pessoas, né? Aquelas mulheres ou aquelas pessoas que não estão mesmo a fim de fazer, existe. Mas existe também uma parcela muito grande de mulheres e mães que estão sobrecarregadas. E hoje em dia, com as crianças que estão vindo também com certas deficiências, e com certos, né, como o autismo, né, e outras síndromes, isso piora mais ainda, porque essas mulheres, muitas das vezes, não têm rede de apoio nenhuma, né? Nós que temos filhos ditos normais, né, que a minha filha não tem nenhuma deficiência, nenhuma síndrome, né, e me dá muito trabalho. Imagine essas crianças que demandam você ter que estar levando em vários tratamentos, que você às vezes não consegue dormir porque elas não dormem, porque, né, tem N questões aí. Eu sei porque eu trabalho escola e eu vejo isso, né? Então a gente tem que fazer eu acredito nisso, né? Esse exercício de reflexão quanto a estar julgando, né? E assim, é para todo mundo, é para mim também, porque a gente, infelizmente, nós somos uma sociedade que julga os outros, as mulheres, as mães. Né? Às vezes a gente se pega falando, pô, aquela mãe ali, não sei o quê. Mas aí a gente tem que parar, caraca, o que eu tô falando aqui? Sei nem o que a mulher tá passando, o que essa pessoa tá passando, qual é, né, a realidade dela. Então eu acho que é uma questão mesmo de cuidado, né? De reflexão e cuidado com o que você vai falar, cuidado com como você vai se expressar, porque a gente não sabe da realidade do outro, a gente só sabe da nossa. E muito mal, né? Às vezes nem da nossa a gente se dá conta. A gente não consegue administrar muitas vezes a nossa. Essa questão do julgamento, que eu acho que já vem junto com nós, assim, historicamente, toda essa questão de nós mulheres, sem ser mães, né, ainda. Já tem esse julgamento, já tem essa preocupação de pequena, já é colocado na nossa cabeça várias questões que a gente precisa ser, né? Então, quando a gente faz um monte de coisa e nunca tá bom,
esse esgotamento mental ele vem com mais potencializado ainda. Igual você falou sobre mães que são mães de crianças que têm alguma deficiência ou alguma coisa do tipo, ainda é muito pior, né? Porque aí realmente muitas crianças não podem ter uma pessoa que cuide para a mãe trabalhar. A mãe precisa estar ali vendo algumas questões, né? A mãe precisa ter que parar de trabalhar realmente, ter um suporte para poder cuidar. E tem muitas mães que são mães solteiras com uma criança com deficiência, né? Então aí a questão vai muito mais profunda. Que horas que ela vai se olhar? Quando que ela vai ter esse tempo? Se muitas mães estão 24 horas com aquela criança que depende muito ali. Então acho que esse movimento da gente tirar um pouco essa culpa, tirar um pouco essa questão de ter que fazer tudo, como você disse, os detalhes, né? Muitos detalhes a gente precisa pensar, a gente precisa ver. Mochila, você está doente, se tomou remédio no horário, todas essas questões fazem com que a gente precisa estar ali de olho. Mas essas mais simples, né? Tirando essa do remédio, que é algo importante, essas mais simples fazem com que a gente também põe o pé um pouquinho no freio. Por que eu não posso esquecer um dia de colocar, sei lá, a toalha do meu filho na bolsa? Por que eu vou ter que me julgar, eu vou ter que me culpar, entendeu? Eu vou ter que falar, nossa, eu sou uma péssima mãe. Né? Eu acredito que nós, mães, temos que tirar essa culpa, entendeu? Porque essa culpa, ela está só em cima de um lado, né? E o pai, né? E a culpa do pai? Dificilmente você vê um pai falando, nossa, eu me senti culpado hoje porque eu peguei meu filho atrasado na escola. Não tem. Eu não penso. Não tem essa questão. E uma outra pesquisa que eu estava olhando, que fala sobre a questão da maternidade, e fala da solução para que as mães se sintam um pouco mais tranquilas, são coisas simples, e são coisas feitas dentro de casa. Então, tem uma porcentagem de mãe que prefere ler um livro, e ela não tem esse tempo. Mas se ela fizesse isso, ela já ia se olhar um pouco mais, né? Então, as mães que foram entrevistadas, foram mais de 800 mulheres, né, pessoas, elas falaram que o que elas entendem por autocuidado é ler um livro, né, tomar um café quentinho ali, ó, sem bagunça, sem atrapalhação, né, na hora que você está tomando um café, né, você se olhar, parar um pouquinho, respirar um pouquinho, fazer uma meditação. Então, são coisas muito simples que a gente não consegue fazer no dia a dia, né, que a gente tem muita dificuldade de olhar nesse sentido. Eu acredito também que é uma questão assim, é uma falta de prioridade, né, que a gente não se coloca para nós mesmas, né? Essa falta de prioridade de a gente ter aquele momento, né? E da comunicação, como você falou, né? De estar se comunicando com alguém, né, para estar fazendo essa questão, né, desse momento, ou com um companheiro, ou com alguém da família, né? Mas é uma coisa bem complexa mesmo. Sim. Porque, assim, além das questões, né, mentais que nós mulheres colocamos, né? Essas barreiras mentais que a gente coloca, né? De que, não dá, eu não posso, que, na verdade, é até inconsciente muitas das vezes, tá? Às vezes nem muitas das vezes não. E tem essas questões mesmo de você conseguir efetivar isso que você determina de um tempo para você, né? Ainda tem essa questão de realmente efetivar, porque às vezes você tem que pagar e você não tem esse dinheiro disponível, né? Às vezes não tem uma pessoa que se disponibiliza, mesmo que você fale, converse, né? Mesmo que seja da família, seja a mãe, seja o sogro, seja sei lá quem for, né, que você vai conversar. Eu mesma passo por isso até hoje. Eu não tenho rede de apoio, nunca tive, nessa segunda maternidade. Para não falar que eu não tive, a minha filha mais velha ficou com a Bruna, assim, logo no começo que eu tive que voltar a trabalhar. E eu ainda tive 1 ano de licença, porque eu sou funcionária pública, né, e muitas mães não têm isso. E para mim foi muito difícil voltar a trabalhar, porque ela não dormia. Eu tinha que trabalhar, às vezes, virada de sono o dia inteiro e com criança. Então, muitas vezes foi muito complicado. Tinha vezes que eu faltava, porque eu não tinha condição de trabalhar. Como ia trabalhar? Sem dormir a noite toda. Uma criança sugando minhas energias, não dava. E ela já tinha mais de 1 ano, né? Até hoje
ela não dorme, ela dorme a noite inteira, mas ela quer tomar leite de madrugada. Então são N coisas que acontecem, né? Fica doente. Hoje mesmo eu tive um desafio. Eu fui para emergência essa madrugada com ela, com dor de ouvido. Ela gritando, aos gritos de dor de ouvido. Então, se a gente não souber administrar, a gente fica, sim, perdido, né? Fica perdido. Porque Mas são agora, muitas coisas. mesmo que a sua filha seja, né, maior, né, ainda tem uma mulher, você ainda é mãe, né? Então ainda você tem que muitas vezes dar um suporte, às vezes emocional, às vezes financeiro, às vezes, né, de mãe para maior também, Sim, né? Não administrar é isso tanta também foi bem demanda difícil. como a menorzinha, mas ainda continua sendo mãe. Sim, administrar isso também foi bem difícil para mim. Na verdade, eu tive até que entrar assim, em terapia para poder, porque assim, na verdade, ela resolveu sair de casa ano passado, isso mexeu muito comigo, eu tive que me trabalhar mesmo para poder lidar com essa questão, né? Mas eu consegui passar de boa, consegui ter um outro tipo de relação com ela, né? Hoje em dia a gente tem um outro tipo de relação, né? E aí, hoje em dia a gente consegue, né, ter um relacionamento mais fluido, mais tranquilo, né? Aquela coisa de a mãe que só, como é que se diz? Só chama atenção e, né, e dá sermão. Não, hoje em dia a gente consegue ser mais amiga, né? Não que eu tenha que ser amiguinha dela, mas a gente tem uma relação amigável, né? Mas sempre com ela me respeitando como mãe, e ela me respeita muito, né? Eu não tenho o que falar dela dessa parte, né? Então eu tive que aprender mesmo a administrar essa maternidade de uma adulta, né? Com um bebê. Porque o bebê demanda muito, né? E acaba a outra parte ficando de lado, né? E eu acredito que ela também sentiu muito, apesar dela que ela queria muito ter uma irmã, mas ela já estava muito, né, grande, já era adulta, né? Para ela também foi complicado lidar, mas ela ficou com a irmã assim, quando eu tive que voltar a trabalhar, depois ela foi trabalhar e depois ela agora está vivendo a vida dela, mas sempre me auxiliando quando eu preciso e sempre participando, né, da vida da irmã. E hoje a gente fala sobre rede de apoio, né? Eu observei tudo que vocês estavam falando e tal, mas é uma questão bem complicada, né? Porque a gente olha o nosso, a gente tem uma rede de apoio legal e a gente acaba cobrando do outro, porque a gente tem rede de apoio, mas a gente não quer saber da história do outro, a gente não quer saber o que o outro não tem, né? Uma rede de apoio, alguém para auxiliar. Financeiramente, mentalmente, de auxílio mesmo, de cuidados, né? Eu falo porque, assim, eu tenho uma amiga, ela não é da dança, né? E eu fui dar um dia de lazer para ela, tentar dar um dia de lazer. Ela tem 3 filhos, um é casado, o outro é adolescente, e tem a minha filhada que é novinha, né? Tem 9 anos. Então, assim, eu fui tentar lá, dar um dia e tal. Só que, assim, tem marido, tem um irmão especial, tem que ela cuida. Então, assim, eu tentei dar um dia de estética para ela, né? Fiquei ali, né? Não teve curso, nada. Eu fui me doar para ela aquele dia. E, assim, foi terrível, né? Foi terrível, porque, assim, tem que parar, tem que colocar o posto pro marido. Aí tem que parar, tem que fazer não sei o quê. Aí tem que, sabe, assim... mesmo ela tentando se dedicar a um dia, a metade de um dia, não foi nem um dia inteiro, a metade de um dia para ela não conseguiu, porque é tanto costume já, é tanta coisa que já criou raízes ali, da forma que foi educado, da forma que foi administrado o relacionamento, que já virou uma rotina. Ela não tem tempo, ela não consegue separar um tempo para ela. Nem marcar um horário num salão, de repente ela poderia marcar para sair daquela cena ali,
ela não consegue. Financeiramente falando e estruturalmente, porque ela não tem ninguém para fazer as coisas, porque ela já tomou aquilo desde sempre para ela, que ela tem que fazer. E acabou, é óbvio que o marido, o restante da família acabou acostumando, que ela tem que fazer. Tanto que a comida estava pronta, estava tudo bonitinho, mas o marido não pôde ir lá, colocar no prato, entendeu? Que ela estava fazendo a unha, que ela estava se arrumando. Mas não, porque já virou um hábito, já virou um costume. Então, muitas vezes, é crenças, é costumes, é coisas que a mulher mesmo impõe. E para a gente tirar isso, é complicado. Então, a gente olha o que nós temos de apoio, e julgamos, caramba, por que você cuida? Por que faz? Por que não vai dançar? Por que não... Mas a gente não vê, né? Porque toda a história tem dois lados. Então, a gente não quer saber. A gente quer saber só o que está ali sendo visto naquele momento, mas a gente não quer entender. Porque a gente é egoísta, a gente só quer saber do nosso. Né? Então é uma questão muito particular e muito complicada, como vocês disseram. Né? De você analisar, de você ver, então a gente vê o nosso e julga o outro. Porque é uma questão muito difícil. Principalmente quem tem crianças com alguma síndrome, alguma coisa particular. Às vezes não é nem síndrome, nem esse irmão dela, ele é especial, mas é porque ele não tem demência nenhuma, ele não tem nenhum tipo de problema assim, que precisa de auxílio e tal. Ele tem um câncer, né, que é uma coisa já há mais de 20 anos. Então ele tem algumas limitações físicas, né, mas ele é super, né, ativo, tudo, consciente, orientado, tudo bonitinho. Só que ele precisa de alguns cuidados, né? Então demanda outra coisa, e não é filho dela, é irmão, mas não tem uma rede de apoio, só tem que a mãe dela, por exemplo, ano passado, então você precisa de uma pessoa que esteja ali. Então assim, é bem complicado, né? A maternidade, porque ela acabou virando mãe, né, também, né? A maternidade em si, ela é muito mais além do que a gente imagina sobre só trocar fralda e dar mamar. Esse movimento, né, da gente também fazer, né, aqui o Tia Bem serve para isso também, né, a gente dá uma solução, porque a gente não vai saber da história de todas, né, e realmente quem tem que se olhar somos nós mesmos. Esperar que o outro vai fazer, a gente tem que tirar isso. Nós mulheres precisamos tirar isso e colocar limite. Olha, não, eu vou até aqui. Ah, tá bom, não tá? Não, mas eu vou até aqui. Eu vou fazer isso aqui pro meu filho porque é aqui que eu vou fazer. Lógico, a gente não vai deixar de fazer as coisas. Mas acho que quando a gente começa a colocar limite, até pra gente, né? Igual ela estava falando, mas teve que parar para pôr a comida, ele não sabe pôr. E aí acontece uma questão que é bem complicada. Porque muitas vezes, que é o que eu falei no começo, muitas vezes a gente vai moldando aquela família, aquele marido, para que ele fique o tempo todo dependente. Então por que ela já não coloca... Não, você vai pôr, a partir de agora você coloca, né? E aí, lógico que vai surtir uma revolução ali na família, porque sempre foi assim, por que não pode ser? Então eu acho que esse movimento da gente começar a se olhar, e o Cher faz muito isso com a gente, começar a se olhar, começar a se ver, entender, eu não tenho rede de apoio, então eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. Por que acontece? Passa a vida, os filhos são criados, são ótimos, estudam e você acabou, entendeu? E a gente vai embora, né? A gente vai embora. Então é importante a gente agora, com tantas informações que a gente tem, com tanta coisa que a gente tem, tanta possibilidade, a questão das terapias, por exemplo, né? Eu vou até deixar depois na descrição, tem um programa de terapia que é feito, que é meia hora que você passa ali com o terapeuta e você consegue dar uma aliviada, né? E é de graça, não, você não paga nada, né? E tem um que você paga acho que R$30, R$20, para ser um pouco mais acessível. Então tem muitas coisas que a gente pode buscar, né? E a gente falar sobre isso não é um julgamento contra as mães ou contra as mulheres. Pelo contrário, é para tentar ajudar, né? Tentar fazer com que
elas conheçam também uma nova possibilidade, um novo movimento, né? Que é o chair dance também. E eu queria perguntar para você em relação ao chair dance. O que mudou, né? Porque você falou que teve essas questões com a sua filha e tudo mais, foi algo totalmente diferente, né? Foi para a parte mais emocional, então mexeu com você num ponto que você não olhava tanto. O que trouxe para você o chair dance que fez você se ver de novo como mulher? Sim, o que eu observei depois que eu comecei, né, a fazer o chair dance é que eu comecei a construir uma nova mulher. Já não era mais a Beth ou Elizabeth de antes de ficar grávida, né? Então foi uma construção de uma nova mulher, claro, com a mesma essência, né, trazendo uma bagagem, mas construindo outros conceitos, outros pensamentos, né, desconstruindo muitas questões aí de crenças limitantes, né, desconstruindo muitas questões de autoestima, né? Porque a gente sabe que assim, que depois da maternidade, muita coisa com relação à autoestima, né, na verdade, acaba afetando a nossa autoestima, né? A questão com o corpo. Eu sempre fui magra, então as pessoas acham que só porque você sempre foi magra, para você tá tudo bem. Ah, mas você é magra! Eu fico olhando assim, tipo, nada a ver, entendeu? Porque eu também tenho questões com o meu corpo, não é só porque eu sou magra. Tudo bem, eu hoje, por exemplo, depois da minha gravidez, eu emagreci muito, eu tenho já essa tendência. Toda a minha gravidez, depois eu emagreço muito. E isso mexe com a minha autoestima, porque eu não gosto de estar tão magra, né? E eu sempre me trabalhei nessa questão. Né? E foi um dos pontos que eu me trabalhei, foi essa questão, né, do corpo, porque eu achava que estava muito magra. Claro que hoje eu sei que pela minha idade e pelo meu corpo, eu tô com o corpo bom pra minha idade, porque tem outras mulheres com corpo que elas falam que não gostam, que não tá bem, que estão acima do peso. Mas isso também é uma questão, na verdade, de aceitação, né? Que o chair dance traz pra gente. Né? Seja você magra, seja você com o corpo que você tiver. Eu acredito nisso, porque eu vejo isso. Né? Não é só porque você é magra. Então, assim, as pessoas pensam que a pessoa magra também não sofre na sociedade, mas sofre. Por quê? Porque as pessoas acham, ela é magra lá. Só que você é uma pessoa normal que não está pensando em nada disso e que também tem questões com o seu corpo. Né? A gente também tem. Quantos modelos aí tem questões até muito sérias, né, com relação à saúde, com relação a doenças, né, como bulimia, anorexia, né? Então, ser magra não quer dizer nada. E às vezes eu vejo até umas coisas assim na internet que eu fico olhando assim, eu fico meio desesperada. Tipo, essa roupa para mulher gorda, essa roupa para mulher magra. Como assim, gente? Não dá para entender. Entendeu? São estereótipos que vai se fazendo que prejudica muito nós mulheres, né? E eu acredito que o chair dance, ele vem com esse paradigma, né? De que você tem que se aceitar do jeito que você é, né? E aí o corpo fica em segundo plano, sei lá, em terceiro, quarto, quinto, sei lá, nem sei. Porque você começa a olhar para tantas outras coisas muito mais profundas, né? Como o autoconhecimento, né, como o amor próprio, né, como a autoconfiança. Né? Você vai olhando tanto para outras questões que o corpo, não que você não tenha que cuidar do seu corpo, eu então sou educadora física, sou, né, muito a favor disso. A gente tem que cuidar sim do nosso corpo, tanto a nível, né, físico, quanto a nível de alimentação, quanto a nível, né, da mente, mas tem muitas outras questões aí envolvidas com a dança, que às vezes as pessoas olham, né? Principalmente, eu via muito isso aqui dentro da minha casa e vejo também muito no meu meio de trabalho que as pessoas olham para a dança, né? Não só para o chair dance, mas para a dança, como uma coisa para fazer performance. E a dança não é isso. A dança é uma coisa milenar. A dança é uma atividade, não é uma coisa não, uma atividade milenar, né? Ela vem muito antes de Cristo.
e que sempre foi para a pessoa ter uma conexão com ela mesma. Não sei qual o ponto que isso foi desconstruído e que virou você fazer performance. E no caso do Share Dance ainda tem muito tabu, né? Muito tabu, muito assim, desconfiança de que dança é essa. As pessoas são curiosas em saber, né? Mas na hora do vamos ver, as pessoas ficam meio assim, né? Muitas das vezes, né? Porque, na verdade, é uma falta de conhecimento mesmo. É uma falta de conhecimento. Hoje em dia eu consigo perceber isso, né? Que não é por maldade, não é por nada, é por falta mesmo de conhecimento, de não saber o quanto que aquela dança pode trazer benefícios, não só físicos, quanto emocionais, quanto mentais para a sua vida, né? Que foi o que aconteceu comigo com o Share Dance. Então, eu hoje não consigo viver sem fazer qualquer coisa que seja do Share Dance. Nem que seja falar lá nos stories sobre, né? Ou fazer uma movimentação simples em casa, né? Porque eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou falar sobre o Share Dance, que foi um divisor de águas na minha vida, né? E ainda é um divisor de águas, né? Porque me auxiliou muito, né? A dança em si sempre fez parte da minha essência desde criança. Só que quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade de praticar nenhuma dança. Então, eu não tenho balé, eu nunca fiz um jazz, eu nunca fiz um balé. E assim, a minha ousadia foi tanta que eu falei, não vou me meter nisso aqui. Porque eu gosto e eu vou tentar, né? É igual a crochê, eu estou fazendo a capacitação em crochê. Eu não tenho tanta flexibilidade assim, apesar de eu ser magra. Tem pessoas que... É outra questão, né? Tem flexibilidade. Não tem nada a ver. Mas as pessoas não pensam nisso, muitas não pensam. Então, eu não tenho, mas mesmo assim, eu estou me desafiando, né? Eu quero aprender, eu tenho essa capacidade, só que eu também tenho que me organizar, muitas questões que você vai trazendo para a sua vida e você não percebe, né? A questão da disciplina, da organização. Então, não é só uma dança, né? Não é simplesmente uma dança. É uma dança, sim. É uma dança sensual, sim. Né? E eu estou sempre frisando também quando eu vou, né, nos eventos, né, o quanto essa dança é para dançar para você em primeiro lugar. Porque muitas olham, vou dançar com o marido, vou dançar com não sei quem. E eu já peguei pessoas falando que vai dançar com ficante. É muito complicado, gente. Então, a primeira coisa que eu falo lá é isso, que você vai dançar para você, em primeiro lugar. E se você quiser, tiver vontade, né, se você estiver bem com você mesmo, você pode dançar para o outro, mas não é para qualquer um, né? Qualquer um que aparecer que você vai fazer isso, porque assim, é um investimento muito grande em você para você dar para qualquer um que aparecer. E essa pessoa poder acabar com isso, né? Sim. Porque de repente tá mais água, falar e fazer legal, né? E a pessoa acabar com tudo isso que muitas vezes a gente demora muito tempo, muitos anos para construir, né? Eu acredito que a maternidade e a forma como nós mães lidamos com as questões, né? Essa cobrança muito grande, eu acho que o Share Dance ele dá essa aliviada, né? Ele dá essa estabilizada e a gente também usa isso para a vida, né? A gente também começa a colocar limites, porque a gente vai começando a se conhecer, a gente vai vendo da nossa capacidade, muitas vezes, de fazer um movimento ou de se expressar naquela música, naquela emoção. Então, eu acho que o teatro também te ajuda nisso, né? De dentro para fora, né? E essa libertação de dançar para a gente, né? Para nós mesmos, eu acho que é uma coisa que a gente não tem muito na maternidade, né? A gente está toda vez acostumado a fazer para o filho ou para o marido, enfim, para todo mundo. E quando a gente vê uma coisa que a gente faz pra gente quer pegar aquilo que quer soltar, né? A gente quer ficar com aquilo. Por isso, pra mim também, o Share Dance é viciante, né? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu tô lá treinando, eu tô lá fazendo, porque eu também quero melhorar os meus movimentos, né? Não pro outro, mas pra mim, pra olhar no espelho e falar, nossa, eu não conseguia fazer isso. E agora eu tô conseguindo, né? Então, eu acho que o Share Dance, quando a gente fala de Share Dance e maternidade, tem muito a
a ver com isso. Olhar pra gente de uma outra forma, ter esse tempo, e esse tempo muitas vezes é um passar o creme, né, no corpo, porque a gente sabe, igual a gente estava falando de mães com crianças ou pessoas com deficiência, que tempo que ela vai fazer. Mas vamos tentar aos pouquinhos, na hora que você for tomar banho, passar o sabonete com calma ali. Só deu para fazer isso, tá tudo bem. Faz só isso. Deu para passar um creme na mão? Deu tempo de passar um creme na mão? Então faz só isso. E aí, aos poucos, a gente vai saindo dessa cobrança tão grande e também não vai muito para aquele lado de que a gente precisa de muitas horas para poder se sentir bem. A gente começa do pequenininho e a gente vai aumentando essas possibilidades até a gente começar a falar, não, agora eu não vou te levar lá no brinquedo, agora eu vou fazer aqui. E você vai esperar, porque também a gente coloca limite, não só no nosso filho, mas no parceiro, nas pessoas que a gente convive. Não, eu preciso desse tempo aqui, você quer me ver bem? Então eu preciso dançar aqui um pouquinho na cadeira. Me dá 5 minutos, depois a gente consegue fazer isso. Então você vai também dando limite para as outras pessoas que invadem esse espaço ou que já estão acostumadas a gente sempre estar ali. E a gente mostrar que a gente não tem que estar sempre ali. Nós vamos estar, mas primeiro a gente tem que estar com a gente para que aquilo tudo funcione, né? Porque assim, a questão é que nós mulheres, a gente está sempre voltada a cuidar e deixando de se autocuidar, né? Só que hoje, graças a Deus, tem se falado muito sobre isso, né? Do quanto nós precisamos cuidar primeiro da gente para depois cuidar do outro, né? Porque se a gente não cuida da gente, a gente cuida do outro como? E como esse cuidado? Através de quê? Só através de um autoconhecimento que você vai saber o que faz bem, o que te dá prazer. E tem muitas mulheres, tanto as pessoas as mulheres mais velhas, né, mais idosas, né, para não falar a palavra velha, mais idosas, eu até vejo isso pela minha mãe, né, quanto algumas mais novas também, que a gente também vê, né, que não se dão o direito de ter esse autocuidado e não, igual ela estava falando ali ainda agora, né, da amiga dela, e não se dão o direito de ter prazer na vida. Porque outra coisa também que eu aprendi muito numa mentoria que eu fiz sobre prazer e sensualidade é que as pessoas têm uma ideia de prazer, que prazer só está ligado a sexo. E prazer não é isso. Prazer também é isso, né? Também faz parte. Desculpa. Mas o prazer, na verdade, é o prazer de viver, o prazer de fazer alguma coisa ali que te dá prazer, uma atividade que te dê prazer. Não é só o prazer de fazer sexo. Então, quando você fala alguma coisa de xerdência ou de prazer, nego já malda tudo, já aí... Quantas vezes no trabalho tem pessoas que sabem que eu lido com xerdência? E xerdência, sei que tem sempre umas brincadeiras, umas piadas, porque as pessoas não entendem nada, não sabem a fundo o que é, né? E pensa que é para dançar pro outro, seduzir o outro, sensualizar pro outro e dar prazer pro outro. Inclusive surgiu um assunto desse de prazer. Porque ter prazer, eu falei, depende do que prazer você está falando. Porque prazer tem outras coisas para você ter prazer. Aí o assunto morreu. As pessoas não querem se aprofundar em nada, querem ficar ali no raso falando bobagem. Exatamente. Então tem muitas mulheres que não. E eu vejo isso de mulheres mesmo, tá? Não é de homem que participa desse assunto, não, tá? E aí as mulheres não se dão o direito de ter esse prazer, de ter esse autocuidado, como se fosse assim, alguma coisa absurda. E quando elas veem outras mulheres fazendo, elas ficam meio assim. Tipo assim, essa daí é diferente, é estranha, não sei o quê. Eu já tive algumas vezes que desistiu de continuar por conta do toque, por conta dessa questão, não, isso ainda é pra mim, tal. Teve outras que eu tô dando aula particular, porque já é mais intimista, já tem um pouco mais de, que é uma coisa mais pra si mesmo, sozinhas, tem vergonha. Então, é bem complicado. Eu acredito que o xerdência veio mesmo. Infelizmente, a nossa sociedade tem muitos tabus. Para dar esse tabus em relação ao toque, ao prazer, ao se ter prazer, né? A questão de falar sobre sexualidade, sobre sexo, né? A questão religiosa que também entra nesse meio caminho. Né? Então, são N fatores,
mas eu acredito assim, que a gente tem que continuar levando esse legado, né? Com certeza. Esse legado, batendo na tecla, Sim. né? Porque aí, né, uma hora a coisa aí vai caminhando, né? Aos poucos, mas vai caminhando, né? Se a gente Passando para as próximas gerações, né? Passando para as próximas gerações. Isso. Eu acredito. Se a gente despertou para isso, por que outras mulheres também não vão se despertar para isso? Né? Olhar essa dança como uma potência e não como algo sempre para o outro, sempre performar de uma forma mais bonita que a outra, sabe? Ter essa questão de mulher contra mulher, né? Eu acredito que isso já esteja melhorando, né? Tá bem melhor do que antes, pelo menos. Né? A gente está se unindo um pouco mais para enaltecer, né, outras mulheres e nos ajudar também, porque acho que quando a gente vê o brilho no outro, é porque a gente também tem esse brilho na gente, né? E a gente consegue colocar para fora, né? Então fazer aqui o Bodyshare também é esse movimento, né, de enaltecer outras mulheres, o trabalho de outras mulheres. Inclusive a gente vai deixar aqui todas as informações do trabalho da Elizabeth, que ela faz com sensualidade, tem as mentorias dela também, é bem legal, então a gente também está aqui para isso. Né? Não é só para as pessoas conhecerem o Bodyshare, é para as pessoas entenderem que tem mulheres que estão aí para trabalhar com outras mulheres e mudar a visão, não só da dança, mas da gente mesmo. Né? E são de N regiões, né? São Sim, de vários sim. lugares, né? Vários, assim, a gente conseguiu estados, né? Não porque cada uma tá de um cantinho ali para levar essa mensagem, né? Jardense ainda é muito pouco conhecido, né? Muito pequeno mesmo, né? As pessoas não sabem o que é, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E a gente tem que começar primeiro da gente, plantar essa semente dentro da gente para que outras mulheres se inspirem e queiram fazer, não igual, mas encontrar o caminho delas a partir da sensualidade, da alegria ou das emoções que elas queiram trabalhar na cadeira. Né? E eu queria perguntar para você uma última pergunta. O que você falaria para essas mães, para essas mulheres que ainda não conseguem, né, se ver, né, o que elas poderiam fazer a partir do Jardense, do seu conhecimento, né, não só como mãe, mas como profissional também de educação física? O que você acha que, englobando tudo que é Elizabeth e agora com essa nova forma de se olhar como Jardense, o que você teria para falar assim, para as mulheres, para ajudar essas mães que estão precisando de uma palavra aí para crescerem de alguma forma? Eu acho que primeiramente é não se limitar, né? Não fazer com que a limitação de você estar ali cuidando de uma criança ou cuidando de alguém, né? Principalmente as mães, né? Cuidando de uma criança, ainda mais as pequenas que demandam muito, né? Te limite a não fazer as coisas, né? Porque assim, eu, por exemplo, mesmo a minha filha mais velha, quando tinha ela, eu não tinha ninguém para ficar, eu levava para academia, que naquela época podia, né? E ia fazer minha atividade física. E aqui também, hoje, né? Hoje em dia, eu pego a minha filha e faço as coisas para ela. Então, não se limitar. Não se limitar, eu acho que é o primeiro passo, né? Não se limitar, depois, né, buscar um momento de autocuidado, seja ele o tempo que for, mínimo que for, como você falou, e depois, gradativamente, né, conseguir manter esse tempo. Eu acho que é isso, né? Ter essa questão de não se limitar, de ter esse momento de autocuidado e de olhar mais para si, né? Olhar para dentro, ver, né, buscar autoconhecimento, né? Buscar saber quem é você, qual é a sua essência. Isso é uma coisa muito profunda, né? E muitas vezes as pessoas não querem, né? E às vezes também não é nem questão de não querer, é questão de parar, né? Parar, olhar, buscar, né? E o Share traz tudo isso, né? Pelo menos para mim, trouxe todos esses benefícios aí. Parar, de não me limitar, apesar que eu nunca fui uma pessoa de me limitar, né? Ele só ativou mais ainda. Né? Mas eu acho que é por aí, ter esse momento de autocuidado, que foi o que eu comecei a fazer depois do Share Dance. Procurar ter momentos mínimos, né, de autocuidado comigo.
E hoje em dia eu consigo ter mais esses tempos, porque eu fui conciliando com o meu esposo, né? E aí eu procuro ter um tempo para mim ir pro salão, igual ontem eu fui, para fazer a minha unha, né? Teve uma época que eu estava fazendo unha com a minha filha, que estava uma loucura só. Eu falei, não dá. Você fica, porque ela quer ficar em cima de mim, não rola. Então são coisas que a gente vai vendo que não vai dando certo e a gente vai, né, ressignificando, né? Não, isso aqui não rola. E eu acho que é por aí, olhar cada coisa que acontece, ver o que não tá bom e ir modificando, né? E não deixar de buscar esse autocuidado e não se limitar. Isso aí. Muito obrigada, Elizabeth. A gente gostou muito desse papo, foi muito legal, né? Acho que a gente tem que falar mais sobre isso, principalmente sobre mães, né? Porque o nosso papo foi muito bom, mas a gente tem que falar mais, porque entre mais na cabeça, não só das mães, mas das mulheres de forma geral, né? Então, muito obrigada. A gente vai deixar todas a descrição aqui da Elizabeth, o Instagram e as outras redes que você queira colocar aqui. Né? Você quer falar de algum trabalho seu que você faz? No momento eu só tenho Instagram e o TikTok. Eu comecei a postar algumas coisas lá no TikTok também, mas é a mesma coisa que eu posto praticamente no Instagram, né? E o meu trabalho tem sido as aulas mesmo, né? Só que o meu trabalho tem sido só online, porque eu não tenho um estúdio aqui ainda, né? Então só tenho feito online, né? E eu tenho um trabalho aí de consultoria que eu montei aí, consultoria de sensualidade, que é para trabalhar essas questões da sensualidade, do tabu, né? Do autoconhecimento com relação à sensualidade. Na verdade, buscar fazer a mulher se conectar com a sua sensualidade natural que todas nós temos, né? Desmistificar de que a sensualidade é uma coisa que você não tenha, né? Que muitas vezes eu escuto isso. Eu não sou sensual. Eu não tenho sensualidade. Já ouvi várias vezes, né? E não é verdade. Todos nós temos sensualidade, né? Só que às vezes não conseguimos nos conectar com ela e nos expressar. Então, essa consultoria é para isso, né? E tem a mentoria, que é a Share Dance Terapia, que aí ela é um pouquinho mais profunda, trabalha mais questões emocionais que a pessoa traga para mim, né? E é um tempo maior também, né? E são vários exercícios, tanto de sensualidade, quanto da dança, quanto de postura, quanto de respiração. Aí tem vários exercícios, tem vários elementos nessa mentoria. E aí? Tá bom, então sigam a Elizabeth, vejam lá o trabalho dela, conheçam mais o trabalho dela. A gente vai deixar as redes sociais aqui, como eu já falei. Sigam aqui também o PodShare, né? Compartilhe, né, isso com mais pessoas, mais mães, né, para que a gente consiga levar essa voz, essa potência que é o Share Dance para outras mães e outras mulheres. Então se inscreva aqui no canal também, no PodShare, e segue lá a gente também nas redes sociais. Eu e a Dani também, a gente também faz um trabalho como instrutora de Share Dance. Então aqui a gente está uma levantando a outra. Aqui não tem essa questão de não, cada uma tem o seu jeito, né? Cada mulher tem o seu jeito. Então é legal também para que as mulheres se identifiquem, né, com as nossas histórias e com a nossa forma de ser e entre nessa modalidade de dança que é o Share Dance. Muito obrigada, viu, Elizabeth? Obrigada. Eu que agradeço, gratidão aí por esse momento, por essa abertura aí, tá? E pelo carinho. Obrigada mesmo, viu? E a gente vai estar deixando aí tudo certinho e que a gente continue levando cada vez mais, né, essa arte maravilhosa que é uma reconexão, né? Isso aí. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Beijo, fica com Deus. Fica com Deus. Fall to lose it all, but in the end, it doesn't